Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema Ouvindo a Deus. Eu quero ler com os irmãos um versículo que está em Romanos, capítulo 8, o versículo 16, que está escrito assim: O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Amados, a palavra nos garante que o Espírito Santo de Deus, ele testemunha, ele testifica, ele fala ao nosso espírito e dá certeza a nós que nós somos filhos de Deus. Ou seja, é o Espírito Santo que nos dá a certeza da salvação, através do que? Do testemunho que ele profere ao nosso espírito. Amados, hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa questão de nós ouvirmos a Deus através do testemunho que o Espírito Santo nos dá. Porque nós sabemos que Deus pode falar conosco de diversas formas, através da palavra escrita. Ele fala, nos direciona, nos instrui, nos ensina. O Senhor pode falar conosco através de um irmão, de um pastor, através de uma profecia, usando alguém através de uma profecia. O Senhor pode falar conosco de muitas maneiras, mas Ele estabeleceu uma forma de falar com aquele que nasceu de novo, aquele que está debaixo da nova aliança, que nós precisamos entender e crer nessa forma que Deus fala conosco, que é através do testemunho que o Espírito Santo dá a nós. Existem muitos cristãos que talvez por não conhecerem a forma de atuação do Espírito Santo, a forma de atuação de Deus debaixo da nova aliança, ou então por, às vezes, até mesmo por não crerem que Deus pode falar assim, direcionar assim, deixam de viver plenamente a vontade de Deus para as suas vidas. Amados, nós encontramos na palavra de Deus escrita toda a direção que nós precisamos, toda a instrução e ensino que nós precisamos, podemos dizer assim, de uma forma geral. Mas existem coisas que o Espírito Santo ele quer falar conosco. Ele quer falar ao nosso espírito. Ele quer declarar, testemunhar a respeito da vontade de Deus para nós. E muitas vezes, por nós não entendermos esse modo de vida do Espírito, o novo modo do Espírito, nós muitas vezes perdemos de viver plenamente os planos de Deus para nós. E eu quero encorajar os irmãos a ouvirem de Deus, a treinarem os seus ouvidos espirituais, não é o ouvido natural, os ouvidos espirituais para ouvir de Deus. Quantas e quantas vezes Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos espirituais, quem consegue compreender a forma que Deus fala. E nós que nascemos de novo, nós que temos o Espírito regenerado e o Espírito Santo vivendo em nós, o Senhor quer falar conosco, quer nos instruir, nos encorajar, nos consolar através do testemunho do Espírito Santo. E nós precisamos nos permitir sermos treinados por Deus para ouvi-lo. Amados, eu quero falar aqui algumas características na prática, né, que nós precisamos crer para que de fato a gente possa ouvir a Deus, ter direções específicas de Deus. Então, a primeira é que nós precisamos entender e crer que nós somos um espírito. Nós somos seres espirituais. Nós não somos apenas uma alma. Nós somos espírito.
A palavra nos garante, quando nós lemos lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, que o primeiro Adão, ou seja, o ser humano criado por Deus, ele era uma alma vivente. Mas o segundo Adão, falando de Jesus, que veio como homem, o segundo Adão, ele é espírito vivificante, ou seja, ele veio para tornar as pessoas seres espirituais, assim como ele é. A mesma natureza espiritual de Deus. Amados, todo aquele que crê em Cristo Jesus nasce de novo e ao nascer de novo adquire, recebe de Deus essa natureza espiritual semelhante à natureza de Deus. Ou seja, nós nos tornamos espírito e nós precisamos crer nisso. Precisamos entender e crer que somos pessoas espirituais. Temos uma alma que engloba os nossos sentimentos, a nossa mente, e temos um corpo, habitamos nesse corpo físico aqui, que é o corpo que não herdará o reino de Deus. Esse corpo, se Jesus não voltar antes, não nos arrebatar antes, e esse corpo ser transformado, então ele vai se tornar pó, e nós vamos receber um novo corpo glorificado na ressurreição. Então nós somos espírito, precisamos crer nisso. Tem muitas pessoas que têm dificuldade, mas eu sou um espírito? Sim, você é um espírito. Você é um ser espiritual. E veja que a Bíblia garante que o Espírito Santo, ele testemunha ao nosso espírito. Ou seja, nós somos pessoas espirituais. Então essa é a primeira característica, ou vamos dizer assim, a primeira verdade que nós precisamos crer para que a gente possa ouvir a Deus. A segunda verdade que a gente precisa crer é que Deus quer falar, né? Muitas vezes nós achamos que Deus, ele não quer falar conosco, mas ele quer falar, ele quer nos instruir, ele quer se dar a conhecer a nós. Ele deseja se revelar a nós, ele deseja se mostrar a nós. E nós precisamos crer nisso. Deus, ele é um Deus que ama a comunhão, ele ama a mesa, vamos dizer assim, no sentido de comunhão, de conversa. É só nós olharmos para Jesus. A Bíblia diz lá em Hebreus que Jesus é a expressão exata de Deus. E Jesus, quando andou na terra como homem, o que ele mais fazia com os seus discípulos era o quê? Comunhão, conversa, estar à mesa, ensinando, falando, explicando. Os discípulos estavam sempre ouvindo mais do que falando com ele. Era Jesus que tinha a palavra, era ele que tomava a palavra e falava e ensinava o tempo todo. É claro que os discípulos perguntavam, os discípulos conversavam, mas quando nós lemos os evangelhos, nós vemos que eles ficavam muito mais ouvindo, atentos ao que Jesus estava falando. Por quê? Porque Deus quer falar conosco, amados. E nós precisamos crer nisso. Deus quer falar conosco, ele quer se revelar a nós, ele quer se mostrar a nós, ele quer se dar a conhecer, ele quer revelar a vontade dele a nós. E nós precisamos o quê? Crer nisso. Então essa é a segunda característica, ou segunda verdade que nós precisamos crer. A terceira verdade que nós precisamos crer é que se a parte mais importante, que é a respeito da nossa salvação, Deus não testifica ao nosso irmão, Deus não testifica para o pastor da igreja, Deus não testifica para alguém de fora, não. Deus testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. A respeito da nossa salvação, da nossa adoção, da nossa filiação, Deus testemunha a nós, no nosso interior, no nosso espírito. Se a salvação, que é a coisa mais importante que alguém tem, que alguém recebe de Deus, ela é testificada e testemunhada pelo próprio Espírito Santo de Deus, para nós, no nosso espírito, imagine as outras coisas da nossa vida, amados. Deus quer falar conosco. Muitas vezes nós
temos a ideia do Antigo Testamento, em que as pessoas precisavam ouvir do profeta ou do sacerdote. Mas hoje o Espírito Santo de Deus habita em nós e ele mesmo quer falar conosco. Não estou dizendo que Deus não pode falar através de alguém, mas ele deseja primeiramente falar conosco, com o nosso espírito. E nós precisamos o quê? Crer nisso. Se a salvação, eu não tenho a convicção da salvação, por exemplo, da irmã Karina. Eu sei que ela é salva pela vida que ela leva, pelo fruto do Espírito que é visível na vida dela. Então eu sei que ela é salva. Mas quem que testifica? Não sou eu que vou chegar para ela e falar: olha, irmã Karina, você de fato é salva. E ela dizer assim: ah, agora eu tenho a certeza. Por quê? Porque a irmã Catiane me deu a certeza de que eu sou salva. Não, a certeza, a convicção no coração dela é o Espírito Santo de Deus que dá. Se alguém perguntar para ela: e aí, Karina, você é salva? Ela vai dizer com a convicção: sim, o Espírito Santo testifica ao meu espírito que eu sou filha de Deus. Amados, isso é glorioso demais. Quantas pessoas eu já ouvi, cristãos, dizendo: ah, eu não sei nem se eu sou salvo. Como assim, amados? Precisa aprender a ouvir do Espírito, porque o Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos salvos, que nós somos filhos de Deus. E se ele fala sobre isso, sobre a nossa filiação, que é o início da nossa caminhada com Deus, então ele falará sobre todas as outras coisas. Ele não vai terceirizar as outras coisas. Então, que eu e você, amados, nós possamos crer nessas verdades, que nós possamos entender essas verdades. Nós somos um espírito, Deus quer falar conosco, e se ele testemunha, se ele fala a respeito da coisa mais importante na nossa vida, que é a nossa adoção, a nossa filiação como filhos de Deus, a nossa salvação, se ele fala isso conosco, com certeza ele quer falar, instruir, direcionar sobre todas as coisas. E por último, a quarta característica ou a quarta verdade é que o Espírito Santo, ele sempre vai falar de acordo com a verdade. Jesus já disse que ele só falava o que ouvia do Pai e que quando ele voltasse para o céu, ele enviaria do Espírito Santo e o Espírito Santo só falaria o que ouvisse dele. Ou seja, o Espírito Santo só fala acerca da verdade que é Cristo Jesus. Então, o Espírito Santo nunca falará algo contrário à verdade. O Espírito Santo nunca falará algo que vá contra a verdade de Deus, contra a palavra de Deus, que bata de frente. Não é o Espírito Santo. Se é algo contrário à verdade, então tenha certeza que não é o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo só fala a respeito da verdade. Ele só testemunha a respeito da verdade. Algo que esteja contrário à verdade de Deus não é o Espírito Santo. Pode ser a nossa própria mente, a nossa própria cabeça, pode ser uma seta do maligno, mas com certeza o Espírito Santo não é. Se for um pensamento, se for uma ideia que está contrária à verdade de Deus, por isso que é importante nós conhecermos a verdade de Deus, estudando a palavra de Deus, porque a palavra nos dá o fundamento para que nós possamos conhecer o caráter de Deus, como Deus pensa, como Deus age, como Deus faz as coisas. Por isso que é importante o estudo da palavra de Deus. Por quê? Porque aí nós vamos compreender o que o Espírito Santo está falando, porque ele nunca fala algo contrário à verdade. Então, quando nós entendemos e cremos, amados, nessas quatro verdades, nessas quatro características, nós começamos a desenvolver um relacionamento com Deus que não é aquele relacionamento em que só nós falamos com Deus, mas que nós paramos para ouvir a Deus. E nós podemos entender que Deus ele nos dá um sinal de que é Ele que está falando conosco. Como? Lá em Colossenses 3,15 fala que a paz de Cristo deve ser o árbitro em nosso coração, deve ser o juiz
do nosso coração. A paz deve ser aquela que vai julgar: é de Deus ou não é de Deus? É Deus quem está falando ou não? Mas veja que é a paz de Cristo, não a paz como o mundo dá, mas a paz como Deus dá, a paz de Cristo. Jesus disse: eu não dou a paz como o mundo dá, mas eu dou a minha paz. É uma paz diferente, por isso que nós precisamos conhecer como é a paz de Cristo. Eu já mencionei em algum outro devocional que a paz de Cristo, ela não é, por exemplo, a ausência de problemas. Não é. A paz de Cristo é você ter a certeza e o descanso de que você está em Cristo e que você pode passar pelo que for. Não significa que todas as circunstâncias e situações ao nosso redor têm que estar lindas como um mar de rosas. Não. A gente pode estar passando por uma grande tempestade, assim como Jesus com os discípulos, e Jesus estava o quê? Dormindo, recostado. Por quê? Porque ele é a própria paz. Então, a paz de Cristo é essa, é uma certeza, uma convicção, independente das tempestades da vida. Por isso que é a paz de Cristo que precisa ser o árbitro do nosso coração. Porque às vezes a gente olha uma situação e a gente acha que Deus está falando conosco, a gente entende que é Deus que está nos direcionando, mas a impressão que dá é que Ele está nos direcionando bem para o meio da tempestade. E às vezes isso vai acontecer, assim como aconteceu com os discípulos. Jesus disse: vamos atravessar para o outro lado. Ele disse: vamos atravessar para o outro lado. E no meio da travessia, eles enfrentaram o quê? Uma tempestade. Não quer dizer que quando Deus está nos direcionando, nós estaremos isentos de problemas, de provações, de tribulações, de dificuldades. Então, por isso que a gente precisa compreender a paz de Cristo, não a paz do mundo. Porque às vezes Deus vai nos direcionar e a impressão que dá é: meu Deus, será que Deus está me trazendo para esse lugar aqui mesmo? Deus está me conduzindo assim? E muitas vezes é. Por isso que a gente precisa aprender mesmo e treinar, amados, os nossos ouvidos espirituais para ouvir a Deus. Porque sempre que Deus nos conduz, é para algo glorioso, é para algo que vai louvar e glorificar o nome dele e trará amadurecimento para nós, satisfação para nós. Por quê? Porque a vontade de Deus para nós é boa, é perfeita, é agradável. Os planos de Deus para nós são bons planos. Deus tem planos de paz, de alegria, de prosperidade, não maus planos para nós. Os planos de Deus não são ruins, são sempre de nos levar para algo bom. É por isso que a gente precisa o quê? Aprender a ouvir a Deus. Então, na prática, como eu já mencionei, entendendo aquelas 4 verdades para que a gente possa saber que Deus de fato fala conosco, né? Às vezes você pensa assim: eu entendo que Deus está me direcionando para trocar de emprego, mas eu não quero sair desse emprego aqui. E aí você pensa assim: não, será que é loucura da minha cabeça? E aí às vezes é Deus, ou então você quer trocar de emprego e Deus está te direcionando a permanecer onde você está, e você diz: mas eu não suporto mais esse lugar, tô sofrendo demais aqui, e Deus está te direcionando: permaneça aqui, eu tenho algo para realizar com você e através de você e para você aqui. E a gente precisa aprender a discernir, a treinar os nossos ouvidos, entendendo que somos espírito, que Deus quer falar conosco, amados. Deus quer falar conosco. Às vezes a gente acha que Deus não... Será que Deus vai me direcionar? Será que Deus quer de fato falar comigo? Deus quer falar conosco. Que Ele testemunha ao nosso espírito todas as coisas, porque Ele já testemunhou a coisa mais importante, que é a nossa salvação. Então Ele falará e testemunhará a respeito de todas as coisas da nossa vida, de toda a vontade dele para nós. Por isso que o apóstolo Paulo, ele orou pela igreja de Colossos, por exemplo, para que eles conhecessem plenamente a vontade de Deus para eles. E quando o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Éfeso, ele também fala isso: não sejam insensatos, mas procurem conhecer qual a vontade de Deus para vocês.
Ou seja, Deus quer revelar a vontade dele para nós. Ou seja, ele quer nos instruir. Nós é que precisamos aprender, estarmos o quê? Disponíveis para ouvir a Deus, sabendo que ele vai falar no nosso interior. Esse é o modelo da nova aliança. É o novo modo do Espírito. O fundamento é a palavra de Deus. Por isso que precisamos conhecer a palavra de Deus. É por isso que Deus nos deixou a sua palavra escrita, porque ela é a base, ela é o fundamento para que nós de fato conheçamos a Deus. A partir desse fundamento, nós vamos desenvolver a nossa vida. E uma parte importante no desenvolvimento da nossa jornada é ouvir a Deus, é ouvir de Deus o que Ele quer falar conosco, o que Ele quer nos instruir. Então, que eu e você, amados, nós possamos entender isso e crer nisso e nos dispor para que Cristo fale conosco através do Espírito Santo de Deus. E algumas coisas nos impedem muitas vezes de ouvir a Deus. Por exemplo, traumas que nós enfrentamos e aí temos estruturas mentais forjadas por causa daqueles traumas, estruturas mentais que nos impedem muitas vezes de ouvir o que Deus tem para nós. Por quê? Porque às vezes o que Deus tem para nós é muito diferente dos nossos planos. Por quê? Porque já imaginou se Deus... Vou dar um exemplo aqui. Imagine alguém que cresceu numa família cristã e ela viu uma família se dizendo cristã, o pai e a mãe eram pastores, mas eram completamente fora dos padrões bíblicos. Aquela criança, ela cresceu, se tornou um adolescente, se tornou um adulto, assim, que repugnava o cristianismo por causa do mau exemplo dos seus pais. Ficou traumatizado. Aí imagine que aquela pessoa cresce, se afasta de Cristo, não quero nem saber de Cristo, por quê? Porque teve um péssimo exemplo, vai, se torna um grande empresário, e aí tem um encontro real com Cristo e se rende ao Senhor. E aí Deus quer direcioná-lo a ser pastor, mas ele não quer ouvir isso. Por quê? Porque ele teve um péssimo exemplo do que é ser pastor. Só tô dando um exemplo, assim, aleatório, vamos dizer assim, amado, só pra gente entender. Daí imagine que aquela pessoa, ele não quer abandonar a carreira dele como um grande empresário. Por quê? Porque ele viu coisas que traumatizaram, coisas que forjaram estruturas mentais ruins, negativas a respeito de pastoreio. Então ele não quer ser pastor, mas Deus quer falar com ele que a vontade de Deus para ele é que ele abandone toda a vida dele como um grande empresário e se torne um pastor. E aí, amados? Aí ele vai precisar o quê? Vencer os traumas, romper com os traumas, se render plenamente a Deus e deixar Deus trabalhar no coração dele. Amados, isso acontece conosco. Quantas estruturas mentais nós temos e quantos planos nós temos, e aí Deus quer destruir essas estruturas mentais, essas fortalezas que nos impedem de ouvi-lo, que nos impedem de ouvir a vontade dele para nós. O Senhor trabalha em nós para quê? Para destruir isso, para que a gente possa o quê? Estar disponível para ouvir ao Senhor. Esses são alguns empecilhos que nós encontramos na nossa caminhada. Primeiro deles é nós não entendermos esse novo modo do espírito, que somos espírito, muitas vezes não crermos nisso. E o segundo é nós resistirmos àquilo que Deus está falando conosco por causa de fortalezas mentais, por causa de traumas, por causa de coisas que nós vivemos e que nos impedem, forjaram pensamentos e ideias e estilo de vida na nossa mente que nos impedem de ouvir de fato o que Deus tem para nós. Amados, o encorajamento de Deus para mim e para você hoje é que nós abramos o nosso coração para ouvir de Deus o que Ele tem para falar conosco, individualmente, pessoalmente. Abra o teu coração e ouça do Espírito Santo aquilo que Ele quer testemunhar ao seu espírito. Abra o teu coração, independente do que for, ainda que seja uma coisa que talvez você não queira ouvir, ainda que seja uma coisa que você está resistindo, relutando, ainda que seja isso, deixa o Espírito Santo falar com você. E pode ter certeza que quando o Espírito Santo fala, vem aquela paz que excede o nosso entendimento. A gente sabe que é Deus quem está falando conosco.
Eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, abra os nossos ouvidos espirituais hoje e nós possamos ouvir aquelas direções específicas da vontade de Deus para cada um de nós. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento. Obrigada porque o Senhor é fiel. Obrigada porque o Senhor fala conosco. Obrigada porque o Senhor não nos deixa alheios. O Senhor deseja se revelar a nós. O Senhor deseja revelar a sua vontade para nós. Muito obrigada por isso. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Que os olhos do nosso entendimento, do nosso coração, que os nossos ouvidos espirituais sejam completamente abertos para que nós possamos ouvir ao Senhor, ouvir as direções do Teu Espírito, ouvir as testificações do Teu Espírito. Ah, Pai, nos ajuda a Te ouvir. Assim como está escrito, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós queremos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Ah, Pai, nos ajuda nisso. Quantas vezes estamos tão agitados, tantas vozes, as vozes da sabedoria humana, as vozes dos traumas, as vozes desse mundo aqui, as vozes das trevas tentando falar conosco e nos impedir de conhecer a Tua vontade. Pai, nós abrimos mão de tudo isso e nos colocamos à disposição, abrimos o nosso coração para Te ouvir, calamos todas as outras vozes no nome de Jesus. E estamos aqui disponíveis para Te ouvir. Fala conosco, Espírito Santo. Nos instrui, nos direciona, se revela a nós, Senhor. Em nome de Jesus, aqueles meus irmãos que têm dificuldade de entender e receber o Seu amor, Pai. Eu oro para que o Espírito Santo testifique, testemunhe nos seus corações nesse momento o amor, a graça, a bondade do Senhor na vida deles, Pai. Em nome de Jesus, o amor perfeito que expulsa todo medo, que lança fora todo medo, que os meus irmãos que estão aprisionados pelo medo, pela depressão, pela ansiedade, que em nome de Jesus eles possam ouvir do Teu Espírito o grande amor, a grande bondade e graça sobre eles, o amor que o Senhor tem por eles, Pai, em nome de Jesus. E esse medo, as correntes desse medo sejam completamente destruídas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que eu e os meus irmãos possamos viver plenamente a Tua vontade. Nos ajuda a levar uma vida em que nós Te ouvimos, seguimos as Tuas instruções, as Tuas direções, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.